Olá, meus irmãos. Hoje eu quero estudar com vocês um texto bíblico em forma de palestra. Eu vou ler apenas 9 versículos que se encontram na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Como eu disse, eu vou ler até o verso 9, embora o contexto que me interesse mais amplamente é até o capítulo 4. Seria o capítulo 3 e o 4, mas mais especificamente esse capítulo 3 e os versos de 1 a 9. Se você desejar, pode ler depois os dois capítulos, tá? Então, aqui, 1 Coríntios 3, capítulo 3, a partir do primeiro verso. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém. Vamos fazer uma oração pedindo a direção de Deus na exposição da sua palavra e sua compreensão. Senhor Deus, nós te agradecemos pela preservação da tua palavra, que continua viva e poderosa, porque tu és o Deus operante, que continua a nos falar por meio das Escrituras, continua a abrir o nosso entendimento por meio do teu Santo Espírito, e assim, Senhor Deus, por inteira graça, podemos compreendê-la e aplicá-la em nossa vida. Pedimos, Senhor Deus, que nessa exposição de hoje tu nos dê discernimento para que possamos falar do texto, tratar do texto com objetividade, fidelidade e simplicidade. Ao mesmo tempo, tu dê ouvidos benignos ao teu povo, para que ouça a palavra que provenha de ti, como uma palavra dirigida aos nossos corações, e que esta palavra produza frutos em nós. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, eu quero expor esse texto em termos de palestra, obviamente eu não vou pregar, e eu quero expor dentro do tema a Igreja de Deus, os fiéis dispenseiros e algumas de suas tentações. A Igreja de Deus, os fiéis dispenseiros e algumas de suas tentações. Eu começo os desafiando a pensar. Eu destaco aqui duas frases de dois autores, os quais eu admiro bastante. O primeiro é Martinho Lutero, grande reformador, que escreveu: trabalhe e deixe-o, esse o é Deus, né? E deixe Deus, digamos, dar os frutos. A segunda é do reformador João Calvino. A displicência e o comodismo emanam da preocupação que os homens sentem em servir a Cristo sem problemas, como se fosse um passatempo, enquanto que Cristo convoca todos os seus servos para a guerra. Bom, atender a nossa vocação, seja ela qual for, e quando eu falar vocação, embora eu me incline mais para a questão ministerial, mas eu não estou me atendo apenas à questão ministerial, já que todos nós temos vocações
e eu uso o plural de forma proposital nos momentos em que eu quiser enfatizar isto, né? Enfatizar que nós somos múltiplos, nós temos múltiplas vocações. Nós somos chamados a desenvolver o trabalho que Deus coloca diante de nós para realizar. A minha ênfase maior não será esta aqui, mas é uma compreensão que eu espero transpareça com clareza em nossa exposição. Então, se atender à nossa vocação pode nos parecer difícil, e em algumas circunstâncias pode parecer dificílimo permanecer nela. Uma das grandes tentações é nos desviar do nosso chamado, de nossa vocação. Aqui, por vezes, nós nos deparamos com algumas sérias questões. Ou seja, nós estamos, por exemplo, enfrentando uma dificuldade no exercício daquilo que julgamos ser a nossa vocação e ficamos na seguinte dúvida: eu estou perseverando nisto, apesar dos problemas, dos obstáculos, ou eu estou sendo teimoso? Perseverança ou teimosia? Quando eu deixo determinada atividade, acho melhor passar para outro, eu estou sendo covarde ou sensato? Isso que ocorre tanto na, digamos, perseverança e sensatez, ou teimosia e covardia, de acordo com os nomes que nós damos à realidade, ou atribuímos à realidade, nós temos uma manifestação da vontade de Deus, ou nós estamos sacralizando o nosso desejo. As dificuldades que enfrentamos são tentações ou provações? Voltaremos a isso um pouco mais à frente. Vamos ver um pouco o contexto da carta de Paulo aos Coríntios. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela é eminentemente prática, tratando de situações concretas que têm valor perpétuo para a vida da igreja. À luz de 1 Coríntios e do livro de Atos, analisemos preliminarmente alguns aspectos. Vamos ver como é que essa igreja surgiu. Ela foi fundada por Paulo, por volta do ano 51, 52 da era cristã. Paulo veio de Atenas, com muita humildade, você observa isso em Atos 18, que é o contexto do início da igreja, da chegada de Paulo em Corinto. Então, você vê Atos 18:1, e Paulo se reporta à sua chegada lá, quando escreve a primeira carta, só que no capítulo 2, versos de 1 a 3. E Paulo começa imediatamente a trabalhar com Áquila e a morar em sua casa. Você vê isso em Atos 18, versos 3. Paulo pregava, então, todos os sábados na sinagoga, Atos 18, 4. Quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia, ele pôde se dedicar totalmente à pregação da palavra, porque Paulo estava angustiado, aguardando notícias da igreja de Tessalônica, porque a perseguição foi forte em Tessalônica, esses judeus foram depois a Bereia, moveram outra perseguição contra eles, e ele ficou muito preocupado com os de Tessalônica, novos na fé e com uma resistência muito intensa. Então ele envia Timóteo e Silas de volta, e ele ficou em Atenas, e depois ele foi para Corinto. Então, quando agora Silas e Timóteo chegam a Macedônia ou a Corinto, ele vai se dedicar totalmente à pregação da palavra. Nós vemos isso em Atos 18, 5. O apóstolo, então, ali, durante o seu trabalho, ele teve uma visão do Senhor, que, pelo que fica subentendido, era um teste para a sua vocação naquela cidade, dando a impressão que Paulo desejava ele ir embora. Aí vem a questão: ele estava sendo prudente ou estava sendo covarde? Mas a ideia do texto é que Paulo queria ir embora. Basta que vocês leiam lá
Atos 18, de 9 a 10, quando Deus diz que tem muito povo naquela cidade e ele deve ali permanecer. Então, Paulo trabalhou 18 meses em Corinto, fundando a igreja. Primariamente, ao que parece, a igreja passou a se reunir na casa de Áquila e, posteriormente, se estabeleceu na casa de Tício Justo. A gente vê isso em Atos 18, 7. Bom, ao longo dos anos, nós podemos perceber que a igreja de Corinto sofria de uma profunda arrogância espiritual, estando dividida pela suposta possessão de dons maravilhosos. Mas, na realidade, a igreja era muito matura espiritualmente. No texto que lemos, percebemos isso, a partir do primeiro verso, quando Paulo diz que ele teve que dar leite para a igreja, não um alimento mais sólido, porque a igreja continuava precisando daquilo que o escritor de Hebreus vai recriminar também entre os seus destinatários, a necessidade de novamente voltar aos princípios elementares. A igreja de Corinto, ela estava, vamos dizer assim, confusa diante da mensagem do Evangelho, havendo alguns que desejavam sinais miraculosos e outros desejavam ver sabedoria, uma cultura própria de uma tradição grega já bastante decadente. Paulo, ele não se acomodou e nem acomodou a sua pregação aos interesses de seus ouvintes. Antes, apresentou a mensagem da cruz, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus, ainda que tal palavra soasse como escândalo e loucura. Um autor contemporâneo, Alistair Begg, ele escreveu algo com muita propriedade. Ele disse que muitos pregadores comprometem a sua vocação e se voltam às expectativas da cultura por causa da perda de confiança nas escrituras, da preocupação com as batalhas erradas e uma horrível falta de modelos excelentes. Bom, no texto que lemos, Paulo fala, como eu já mencionei, sobre a infantilidade dos coríntios em suas facções, revelando o seu não crescimento espiritual. Paulo, então, se vale de duas metáforas para falar da igreja, uma da lavoura e outra do edifício. Nestas figuras, ele nos diz a respeito da glória da igreja de Cristo e do nosso trabalho. E hoje eu quero me deter, no caso do verso 9, quando ele fala, lavoura de Deus sois vós. Então, ele chama a igreja de lavoura e eu quero analisar alguns ensinamentos desta passagem. A igreja, ela como lavoura de Deus. Então, uma das coisas que nós aprendemos no texto de forma muito clara é que Deus utiliza-se de seus servos. Nós, seres humanos, somos instrumentos de Deus no seu serviço. No verso 5, Paulo faz uma pergunta a essa igreja que eu já disse, fragmentada. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Ou, invertendo a ordem, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele diz, servos. Ele detalha um pouco mais do serviço que eles fizeram no verso 6. Eu plantei, Apolo regou. Algo interessante nesta passagem é que Paulo desviou a atenção da pessoa de Paulo e de Apolo por meio da pergunta que poderia ser traduzida assim: o que é Paulo? Ou o que é Apolo e o que é Paulo? Eu simplesmente colocar Paulo primeiro. Mas o que é Apolo e o que é Paulo? Ele não está perguntando nem quem é, ele está perguntando o que é Apolo e o que é Paulo, para que vocês estejam brincando. A resposta, então, que ele dá é o seu serviço. Ele enfoca no seu serviço. Ambos são servos. A palavra que ele usa para servos é uma palavra que nós conhecemos bem, porque ela é usada no sistema presbiteriano, não só no sistema presbiteriano, mas também para um ofício da igreja,
o ofício de diaconia. Então ele fala, ambos somos servos, nós somos diáconos. Quando Paulo refere-se a Apolo e a si mesmo como servos, tem em vista o serviço que prestaram, pois foi por meio deles, de seu trabalho, que os coríntios creram. Isso é muito importante, meus irmãos, porque às vezes você pode se valer de uma adjetivação aparente, mas modesta, para justificar sua omissão ou seu aparente fracasso. E aqui nós observamos que no verso 5 ele diz: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Ou seja, eles eram servos de fato. E ali estava o trabalho deles. Ele não estava falando de servo, de serviço, como uma coisa abstrata. Ele falava de algo verificável. A igreja era resultado do trabalho de Paulo como seu fundador e, mais tarde, pelo trabalho que continuou fazendo, veio mais tarde Apolo e continuou educando aquela igreja, ensinando aquela igreja. E você pode ver isso também em 1 Coríntios 9, 1 e 2, 1 Coríntios 4, 15. Ou seja, Paulo está se referindo a um trabalho real. Ele prestou um trabalho que pode ser mensurado, de certa forma, pode ser visto, que é a própria vida daquela igreja. Então, nós vimos aqui este aspecto concreto e vemos a humildade característica de Paulo no desempenho de sua vocação. Ele vai dizer no verso 7, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Quem é o maior? Bom, eu plantei, Apolo regou. Mas nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Agora, há uma unidade de propósito. É importante entender isso. Ora, o que planta e o que rega são um. Às vezes, nós perdemos muito tempo pela falta de unidade de propósito. Não quer dizer que, havendo entre nós unidade de propósito, nós não possamos divergir por causa de ênfase, de perspectiva, de visões, de o melhor caminho para se atingir determinado propósito. Mas se nós temos o mesmo propósito, é muito mais fácil nós nos unirmos. Os dois eram homens diferentes, fizeram coisas diferentes, e a igreja ali estava estabelecida, estava estabilizada. E Paulo diz, mas olha, o que planta e o que rega são a um só propósito. Então, todos, no exercício de nossa vocação, cooperamos juntamente uns com os outros no serviço de Deus. E algo maravilhoso é nós descobrirmos que Deus nos chama para realizar sua obra aonde Ele nos mandar, onde Ele nos colocar. Nós vamos fazendo o serviço que Deus coloca em nossas mãos. Paulo aqui realça a igualdade dos cooperadores de Deus, demonstrando que a importância de nosso serviço está naquilo que fazemos para a glória de Deus. No verso 9 ele diz, porque de Deus somos cooperadores. E parte dessa palavra é muito usada. Vocês são muito jovens, mas é possível que um ou outro já tenha feito um teste ergométrico, né? Teste ergométrico é um teste que mede o nosso esforço. É isso, né? Metro, medida, ergos, trabalho, esforço. Paulo diz que todos nós somos cooperadores. Ele usa um sufixo que é muito comum da língua grega e que nós usamos em português também quando a palavra é derivada do grego. Nós usamos a palavra sinergismo, nós usamos simpatia, usamos sincronismo, usamos sinfonia. São todas palavras gregas. E este sim quer dizer junto com, e ergos, trabalho. Então ele diz aqui,
Todos nós somos sinergós, somos cooperadores. Mas, Paulo, quem é maior? Ele não cria categorias de trabalhadores ou de cooperadores. Todos somos cooperadores. A cooperação, mais do que politicamente correta, é necessária dentro do corpo de Cristo no exercício de nossa vocação. Paulo nos fala de diversos cooperadores que foram fiéis às suas vocações. E é curioso que muitos dos quais pouco conhecemos. Estão na Bíblia, mas são personagens que são mencionados pouquíssimas vezes. Mas eles foram cooperadores. E Paulo emprega a mesma expressão que ele usa para si e para Apolo, ele emprega para estes irmãos. Ele usa essa expressão, eu vou apenas elencar aqui, para Priscila e Áquila, em Romanos 16, 3. Nós sabemos um pouco mais sobre Priscila e Áquila porque os nomes deles aparecem mais. Agora eu quero ver saberem desse aqui. Urbano e Estaques, que aparece em Romanos 16, 9. Pouco sabemos deles, mas foram cooperadores, como Paulo foi. A mesma expressão. Timóteo, Romanos 16, 21, cooperador. Tito, 2 Coríntios 8, 23. Epafrodito, também cooperador. Filipenses 2, 25. Evódia, Sintique e Clemente, membros da igreja de Filipos, são cooperadores. Filipenses 4, 3. Aristarco, Marcos, Jesus, conhecido por justos, são chamados de cooperadores em Colossenses 4, 10 e 11 e Filemão 24. O próprio Filemão é chamado de cooperador no primeiro versículo da epístola a Filemão. Demas e Lucas são chamados de cooperadores. Lucas ele chama de médico amado. Mais tarde, Demas vai abandoná-lo, vai amar o presente século, mas isso não importa aqui. Demas era um cooperador no Evangelho. Eusébio, dando um salto histórico, de Cesareia, Eusébio ele viveu em cerca de 260 a 340 da era cristã. Ele é considerado o pai da história eclesiástica. Ele sumariou o trabalho missionário de inúmeros anônimos servos de Deus e cooperadores. Eu, quando descobri essa passagem, eu achei muito bonita. Ele está falando dos missionários da igreja, que nós nem sabemos bem quem são. Ele diz que estes homens empreendiam viagens longe de casa e faziam a obra de evangelistas, tendo o propósito de pregar a todos quantos ainda não tivessem ouvido a palavra da fé e de lhes dar por escrito os divinos evangelhos. Esses homens se limitaram a meramente deitar os alicerces da fé em alguns lugares estrangeiros e a nomear outros como pastores, aos quais confiavam os cuidados do que acabaram de ser trazidos à fé. Em seguida, partiu para outras regiões e a outras pessoas, com a graça e a cooperação de Deus. Eram homens que cooperavam na obra. Não sabemos o nome deles, mas eles estão servindo a Deus, estão servindo a igreja de Deus, porque Deus, em sua obra, ele se vale de homens. Por isso, nós podemos depreender algo muito importante, é que o valor daquele que serve só lhe é conferido realmente quando reconhecemos a proporção no seu trabalho, nem mais nem menos. Às vezes, que é o mais comum, nós subestimamos o trabalho de alguém. E outras vezes, nós equivocadamente supervalorizamos. O juiz adequado é aquele que reconhece a proporção do seu trabalho. Paulo, então, classifica todo este trabalho, a começar por ele, e por Apolo, de cooperação no Evangelho. Calvino escreveu sobre isso
dizendo que a fé não admite glorificação, senão exclusivamente em Cristo. Segue-se que aqueles que exaltam excessivamente a homens os privam de sua genuína grandeza, pois a coisa mais importante de todas é que eles são ministros da fé. Ministros, entendam a palavra usada para servo. Eles estão ministrando na fé. Ou seja, conquistam seguidores, sim, mas não para eles mesmos, e sim para Cristo. Nós não conquistamos discípulos. Nós conquistamos dentro da nossa esfera humana, porque quem converte é o Espírito Santo, mas dentro da esfera humana, do nosso trabalho, nós queremos conquistar discípulos para Cristo. Paulo, recorrendo a outra metáfora, a do construtor, demonstra reconhecer a provisão de Deus no desempenho de vocações diferentes. É Deus quem nos capacita para trabalharmos com sabedoria e eficiência. Observe um verso 10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente. Prudente aqui está muito boa a tradução, mas poderia ser sábio. Eu lancei o fundamento como sábio construtor. Essa palavra construtora só ocorre aqui, é de onde vem a nossa palavra arquiteto, né? No grego é arquiteton. Então, para o português, vem apenas transliterado. Então, Paulo está dizendo, olha, eu lancei o fundamento como um sábio arquiteto. Ele diz, segundo a graça que me foi dada. Eu trabalhei, eu usei da inteligência que Deus me deu. Procurei fazer de forma mais sólida possível, mas segundo a graça que me foi dada. O que Deus exige de nós, meus irmãos, é fidelidade no desempenho de nosso chamado. Quando vamos ao capítulo 4, e eu falei que o contexto todo seria os capítulos 3 e 4, nós vemos nos 2 primeiros versos. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A palavra que Paulo emprega aqui, uma figura, despenseiro, é a palavra mordomo, aquele que cuidava de despensa. É dessa palavra traduzida por despenseiro que vem a nossa palavra economia. O despenseiro, ou a palavra grega oikonomos, é o que cuidava da despensa da casa. Então ele diz, olha, o que se espera do despenseiro é que ele seja encontrado fiel. Isso vale, meus irmãos, no uso que fazemos do que Deus nos tem concedido. Deus tem nos dado tempo, Deus tem nos dado condições para exercer as nossas atividades, Ele tem nos dado saúde, tem nos dado muitas e muitas vezes uma visão mais clara do que deve ser feito. E o que se espera de nós é que sejamos fiéis. Nem todos nós somos brilhantes. Nem todos nós somos cultos. Nem todos nós somos muito habilidosos. Mas o que Deus exige de nós é a fidelidade no uso daquilo que Ele nos deu. E até mesmo no aperfeiçoamento nosso, nos valendo do tempo, que é um grande recurso que Deus nos dá, para crescermos e usarmos, humanamente falando, com mais eficiência o que Ele nos tem dado. Não devemos, então, buscar simplesmente agradar ou esperar o reconhecimento de homens, porque a nossa fidelidade a Deus, ela muitas vezes gerará problemas. E aquela unidade desejada, nós não vamos ter por, muitas vezes, não fazermos concessão com o que é pecaminoso. Então devemos entregar isso a Deus, porque a recompensa virá do Senhor, o reto juiz, que nos chamou
e nos preservou fielmente em seu trabalho. A recompensa descrita no texto é proveniente da graça, e ela está associada ao trabalho, não ao sucesso. Vejam o verso 8. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, não segundo os resultados do seu trabalho. Muitos desses resultados nós nem vamos ver, mas segundo a nossa fidelidade ao nosso trabalho, a integridade do nosso trabalho. E mesmo assim, pela graça de Deus, porque é Deus que nos capacita a realizar o trabalho que realizamos. Bom, há um outro aspecto dentro dessa igreja de Deus, e como nós fiéis dispenseiros devemos olhar, é que o crescimento provém de Deus. Nós voltamos aos versos de 5 a 7. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Rodemos um pouco. A igreja estava dividida. Havia partidos de um e de outro lado. Alguns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefas, que é Pedro, e ainda havia alguns que diziam que eram de Cristo, colocando Cristo no nível destes servos. Paulo, então, vai dizer, lá no capítulo 1, quando ele tratou primeiramente dessa questão, ele diz, olha, Cristo não está dividido. A igreja de Cristo ele não está dividido. Vocês podem ver no capítulo 1, de 11 a 13. Ele vai argumentar também que este tipo de contenda é próprio de crentes imaturos que não andam segundo Deus. Capítulo 3, verso 4. Paulo demonstra que a glória da igreja não está nos que servem, mas em Deus que a formou e dá-lhe o crescimento. Às vezes, nós vemos algumas igrejas ficarem na moda. É como regiões. Quando eu me formei, fui morar em Belo Horizonte, havia regiões em Belo Horizonte que é muito famosa pelos... Eu vou falar bar, mas acho que não seria bem isso. O Belo Horizontino gosta muito de petiscos, sentar na calçada, né? Isso é muito comum, né? Muito comum lá em Belo Horizonte. Eu acho que é um dos lugares mais famosos no Brasil nesse aspecto. Então, há lugares que são os points, né? Os jovens entendem bem disso. Mas esses points mudam. Depois de anos e anos, você passa naquela região, vê vazio, fala, quando eu passava aqui era tão chato, era tão cheio, passar sábado aqui à noite, não, que agora o point mudou, agora é outro. É em outro lugar, está indo para tal bairro. Uma vez, quando eu morava em São Paulo, construíram um bar, com o nome de Bartolomeu, e aquilo me incomodava muito, não pelo som, que não era muito som, mas as pessoas saindo de madrugada, conversando, meu quarto dava para a rua, me incomodava muito aquilo, de sexta para sábado para domingo, e aquilo me incomodou anos. Depois eu me mudei dali. E depois de anos que eu me mudei, passando por ali, eu vi que ele tinha fechado. Acabou. Agora vai ser outra coisa, não sei se é farmácia hoje, nem me lembro. Os points, as coisas da moda. E às vezes as pessoas pegam igrejas que ficam na moda, pregadores que ficam na moda, e o que eles disserem está muito bem, porque está na moda, é magnífico, até surge um outro. Meus irmãos, isso é infantilidade. A glória da igreja não está naqueles que servem. A igreja não é do pastor fulano. A igreja não é de fulano que é um membro famoso da igreja, que as pessoas vão lá porque ali tem um membro famoso que lá frequenta. Na realidade, a igreja é de Deus. A glória da igreja está em Deus. É Deus quem formou a igreja, como eu disse, e Deus quem lhe dá o crescimento. A igreja é a lavoura de Deus na figura que Paulo emprega.
Lavrar a terra, a palavra lavoura ou lavrar é trabalhar na terra. É esse o sentido da palavra do original. E quando você vai a João 15:1, Jesus Cristo, ele usa uma figura semelhante e diz que o pai é o agricultor ou lavrador. É a mesma expressão. É aquele que trabalha, labuta na terra. Paulo, ele não usou este argumento para poder justificar um possível não crescimento da igreja. Ele podia falar, olha, gente, eu trabalhei muito. Se não tem fruto, olha, a igreja é de Deus, é Deus que dá o crescimento. Ele poderia seguir esse viés, mas não é isso que ele está fazendo. Pelo contrário, o argumento que emprega no verso 6, o crescimento vem de Deus, ele não está se desculpando, pelo contrário, ele está exibindo o crescimento. Ele está indicando, olha, este crescimento, esta bênção que vocês conhecem, vocês são produtos dela, era contínua. Continuava em seu ministério. Ou seja, era algo contínuo, a igreja continuava crescendo. Mas ele diz, olha, o crescimento veio de Deus. Que crescimento? Esses que vocês participam dele. Eu não sei se meu argumento ficou claro. Quando ele diz que o crescimento vem de Deus, ele não está se escondendo nisso. Pelo contrário, ele está dizendo, esse crescimento que vocês veem na igreja provém de Deus. Enquanto que ele e Apolo haviam realizado as suas vocações, no caso ali um plantou e outro regou, enquanto ele e Apolo haviam concluído seus respectivos serviços, porque eles já terminaram, a expressão de Paulo é de um trabalho concluído. Eu plantei, Apolo regou. Já acabaram esta obra. Enquanto eles fizeram isso e terminaram, Deus continuava abençoando a igreja por meio de outros servos e muitos servos anônimos que eram também cooperadores. O que nós aprendemos, meus irmãos, aqui, entre outras coisas, é que o nosso trabalho será em vão se Deus não abençoar. Por isso, a disputa por saber quem é o maior e eficiente é tolice. A nossa vocação vem de Deus. É Ele mesmo quem dá o crescimento. Verso 7. Aos Colossenses, Paulo, usando uma linguagem enfática, diz que a igreja ligada a Cristo, e ele vai para a mesma palavra do verso 7 aqui, né, de crescimento, ele diz que a igreja ligada a Cristo cresce, o crescimento procede de Deus. Colossenses 2:19. Cresce, ele usa de uma redundância, cresce o crescimento que procede de Deus. É fato, como já vimos, que Deus utiliza-se de seus servos, mas o segredo da vida da igreja está em Deus. A nossa vocação é para o serviço de Deus entre os homens. Contudo, o Senhor da vocação é o Senhor da vida. É o Senhor de sua igreja. Spurgeon, aquele grande pregador batista do século XIX, ele escreveu, em certa ocasião, que toda a glória é atribuída ao Senhor, mas o trabalho honesto não é menosprezado. Ou seja, nós usamos com o discernimento que Deus nos tem dado. Nós oramos pedindo a Deus sabedoria no emprego dos talentos que Ele nos concedeu. Mas a glória é do Senhor. Mas Deus, ordinariamente, se agencia por meio de seus servos, que somos nós. Mas um terceiro aspecto que eu quero destacar ainda nessa igreja, ali, a igreja é de Deus, e como nós, fiéis dispenseiros, devemos olhar, e eu tenho visto já durante essa exposição algumas de nossas tentações, né? Então, devemos entender que a igreja, por ser de Deus, todas as coisas pertencem a Ele. Vamos no capítulo 3, versos 21 a 23.
Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Paulo não inclui Jesus Cristo aqui, como eles faziam os coríntios imaturos, né? Ele fala Paulo, Apolo e Cefas. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, Cristo de Deus. Ou seja, tudo pertence a Cristo, tudo pertence a Deus. Paulo, mais uma vez, toca na questão do partidarismo da igreja. Contudo, agora apresentando uma palavra mais pastoral, como se os exortassem. Deixem disso. Paulo, Apolo, Cefas, a vida, a morte, o mundo, o agora e o porvir, tudo, todas as coisas pertencem a Deus. Nada nos pertence, nada. Nós somos servos, nós somos mordomos e devemos fazer o nosso serviço, desenvolver a nossa vocação, maior ou menor, não importa, diante de Deus, oferecendo o meu melhor, que é aceito, não porque o nosso melhor seja bom, mas é porque Deus é misericordioso e se vale do nosso melhor a despeito de nossas limitações. Mas Deus vê o nosso coração. Ele sabe como fazemos. À frente, após ter recorrido a outra figura, o apóstolo diz, 1 Coríntios 4, verso 6, ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se enche, né? Se inflacione ou se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Vocês vejam o mal que aqueles irmãos que criavam partidarismo estavam fazendo. Eles podiam prejudicar, inclusive, a Paulo e Apolo. Já imaginaram se os dois fossem tomados desse sentimento de vaidade, de orgulho, e vestissem essa camisa e quisessem mostrar agora como o serviço de cada um é mais importante? Isso, meus irmãos, seria um declínio profundo na vida deles e da igreja. A igreja pertence a Deus. Deus é quem a formou. É Deus quem lhe dá o crescimento e a preserva. A igreja não é nossa. Pastores, presbíteros, diáconos, membros da igreja, não importa. A igreja é de Deus. Paulo diz, portanto, não nos gloriemos em homens. É importante comparar 1 Coríntios 3, 21 com 1 Coríntios 3, 7. Deus é o nosso Senhor, bem como de todas as coisas, ainda que o mundo esteja disposto ou não esteja disposto a reconhecer o seu senhorio. Isso não significa que não seja assim. Se todo mundo negar a Deus, negar a Cristo, não altera nada na essência da verdade. Deus é o Senhor, conforme a mensagem que ele mandou por meio de Moisés. Eu sou o que sou, e por isso eu serei o que eu serei. Porque eu serei o que eu serei, o que eu sou o que sou agora. Então nada pode interferir na realidade autoexistente, toda poderosa do próprio Deus. Então aqui há uma mensagem de grande conforto. Se todos pertencemos a Cristo, tudo é nosso. Cristo compartilha conosco de seus bens. Uma dinâmica muito mais ampla, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos,
também com ele seremos glorificados. Eu quero partir, meus irmãos, para a conclusão desta breve exposição. Eu vou destacar algumas questões que eu já enfatizei e outras são implicações. Eu chamo aqui de implicações conclusivas. A primeira delas é que, mesmo sendo verdade que o crescimento da igreja provém de Deus, não devemos nos esquecer de nossa responsabilidade. Nós somos cooperadores de Deus, instrumentos por meio dos quais Deus realiza a sua obra. Sejamos sérios naquilo que fazemos, nas pequenas e grandes obras. Façamos com responsabilidade. Nós estamos fazendo para Deus. Eu tenho pensado muito sobre isso. Às vezes nós relaxamos com algumas coisas porque lá no fundo nós pensamos, fulano não merece. Provavelmente não mereça mesmo. Mas nós estamos fazendo para Deus. Os cooperadores de Deus. Eu sei que é muito bom quando as pessoas reconhecem o nosso trabalho, o nosso serviço. Isso é muito bom. E as pessoas, de fato, falham quando não fazem isso, porque a Bíblia fala de que a quem honra, honra. Mas nós não podemos ser guiados por isso. Devemos ser guiados pelo senso de glória de Deus. Devemos ser guiados pela consciência do privilégio que temos de sermos servos de Deus e Ele nos usar no seu serviço. Uma outra questão é a paciência. Não há lugar para precipitação. Muitas vezes queremos ver o resultado imediatamente dentro do nosso cronograma e planejamento. No entanto, Deus age sempre no tempo certo. Então, Paulo tinha motivo para louvar a Deus pelos coríntios, mas também tinha motivos para adverti-los, admoestá-los. Vocês são infantis, vocês são carnais com essas tolices que estão pensando e praticando. Então, nós fazemos a nossa obra, pedimos o discernimento de Deus e tenhamos paciência em Deus. Paciência, perseverança. Deus fará a sua obra no tempo certo. O caminho ordinário para nós é executar o que Deus deseja que façamos. Tiago, ele orienta e consola. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, usa a mesma figura, aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Um outro aspecto é que nós devemos lembrar: a igreja é de Deus. Devemos trabalhar arduamente, orar e zelar por ela. No entanto, nós não somos donos da igreja. Uma outra implicação que eu tiro daqui, eu me valho de um comentário de João Calvino. Ele diz o seguinte: é da inveja que nascem as disputas, as quais, uma vez inflamadas, se prorrompem em seitas perigosas. Além do mais, a ambição é a mãe de todos estes males. Reparem, inveja associada à ambição. Quanta divisão existe por causa de nossa vaidade. Nós não sabemos cooperar com o outro, não sabemos apoiar uma ideia correta, mas nós não apoiamos porque ela não é nossa. Então, se ela não é nossa, deixa de ser uma boa ideia. É preciso que trabalhemos com humildade, sem pretensão a aparecer, alcançar o destaque. Isso é um espírito sectário que a quebra com a paz. E esta paz deve ser preservada. Claro que sempre na palavra. Mas aqui o problema que levanta Calvino é a inveja
que cria disputas, gera divisões, e ele conclui com essa frase: lapidar a ambição é mãe de todos os males. Uma outra questão é que não há diferença qualitativa entre os serviços que prestamos a Deus. O que nos distingue, de fato, é se obedecemos ou não a Deus. Há funções que aparecem mais, outras que pouco aparecem. Em geral, por trás daquilo que aparece, há toda uma estrutura montada por muitas pessoas que poucos conhecem, eu nem vou conhecer, que talvez trabalharam muito para aqueles 20 minutos, eles trabalharam dias, organizaram, previram problemas, e mesmo assim, na hora surgem imprevistos, e são pessoas que não aparecem. Mas a questão toda não é se somos vistos ou não, é como nós realizamos aquilo que nos compete fazer. Hoje, uma outra aplicação que eu faço, me lembrando de um cântico antigo, hoje é o tempo de glorificar a Deus. Eu me valho de uma colocação de um autor contemporâneo, Jean Edouard Veite Jr. Ele diz o seguinte: a nossa vocação já está aqui, onde nós estamos, e no que estamos fazendo agora. Os cristãos precisam compreender que o presente é o momento no qual você é chamado a ser fiel. Não podemos fazer nada em relação ao passado. O futuro está totalmente nas mãos de Deus. Agora é o que temos. Esses dias eu dava uma entrevista e chamei a atenção para esse ponto, que as pessoas vão ficando mais velhas, como eu, e por vezes usam essa expressão: olha, no meu tempo. E eu aprendi com o meu mestre, um dia ele pregando, falando sobre isso. O meu tempo é agora. Não há nada de meu tempo. Você pode dizer meu tempo de infância, meu tempo de jovem, meu tempo de adolescente, mas o nosso tempo é agora. Hoje, Deus nos chama a realizar algo na esfera do seu reino. Certamente coisas bem distintas do que nós somos chamados a fazer antes, ou de forma diferente, porque nós ganhamos coisas e perdemos outras. Não temos mais o mesmo vigor físico, mas temos muito mais experiência e maturidade. Talvez não tenhamos tanta maturidade, experiência, mas temos uma disposição enorme que aquele outro não tem mais por limitações físicas. Então, entendam, o nosso tempo é agora de realizar o que Deus deseja de nós. Esse é o nosso tempo. Este é o nosso serviço. Esta é a nossa vocação. Que Deus nos abençoe e nos dê grande discernimento de como usar aquilo que Ele nos tem dado, atendendo ao seu chamado. Algo maravilhoso é usar o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa inteligência a serviço de Deus, colocando tudo diante de Deus, rogando a sua bênção para que desempenhemos bem aquilo para o qual Deus nos chamou. A Deus toda a glória. Deus nos abençoe. Amém.